Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Daniel. Meu nome é Felipe. E nós estamos aqui hoje com o tema... A mensagem. Exatamente. Em qual lição nós estamos agora, Felipe? Nós estamos iniciando, Estamos iniciando o ano, apesar de que ainda é 2020, Começa em 2020 essa lição, não sei porquê, mas enfim. Essa é a lição nova, a lição Deus Conosco, que vai de janeiro até março de 2021, é o primeiro trimestre desse ano. Essa lição, as 13 lições, na verdade, vão falar sobre a vida de Jesus, sobre a vinda dele para esse mundo para nos libertar. Exato, então a gente já percebe que ao longo dos tempos a gente vê a profecia de Isaías, Lembra, gente, que a gente estava vendo a profecia de Isaías, que viria o Messias, e realmente a profecia se cumpriu totalmente, perfeitamente com o nascimento de Jesus lá na manjedoura, Isso. E também vai começar o livro novo, Exatamente. O livro O Libertador, O desejado de todas as nações, mais conhecido como... Na linguagem jovem. Exatamente. E vamos começar então com o primeiro capítulo que já avisa a respeito de Cristo antes de vir à Terra, mas antes o Felipe ele vai ler o texto-chave para nós aqui. Felipe, lê o texto-chave pra gente. Vamos lá. Se encontra em João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Exatamente. Uma coisa que a lição ela vem pegando muito, que eu não vou dar muito spoiler, que eu acho interessante. Relacionem aí e pensem, gente. Gênesis 1:1 e agora João 1:1. Na verdade é um retrato do princípio. Na verdade começa no princípio, começa igual em Gênesis. Exatamente. Que mostra que Jesus, ele estava desde o começo, mostra que Jesus, ele era Deus. Exato, desde aí a gente já percebe um erro ali que os judeus eles cometeram quando Jesus veio à Terra, lembrando, que eles esperariam um libertador, uma pessoa no sentido assim de ser forte, que libertaria eles do poder opressor dos outros reinos, Mas na verdade Jesus foi uma pessoa mansa e humilde, então eles não estavam esperando isso. Isso foi um impactante, então é por isso que fez eles rejeitarem a Cristo, Então nós vamos iniciando aqui a respeito, que nós já mencionamos, João 1:1 e Gênesis. Nós percebemos que desde o dia da eternidade, Jesus ele estava com o Pai, atuando ali em harmonia com o Pai na criação da nossa terra, E também, uma coisa é que Isaías ele profetizou a respeito do Messias que viria. Ele falou bem assim: e lhe chamarão Emanuel, Deus conosco, Aqui fala que Jesus é a palavra de Deus. A Ellen White ela se refere a Jesus como sendo o pensamento de Deus audível. Interessante, Jesus realmente ele retrata muito bem o desejo do Pai, ele demonstra o Pai aqui na Terra. E outra coisa é que aqui ela vem falando, inclusive, lá no segundo parágrafo, ela fala bem assim: nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. Tanto os redimidos como os seres não caídos encontrarão o verdadeiro conhecimento e a verdadeira alegria na cruz de Cristo. É incrível que eu parei para analisar que realmente essas pessoas que não estão aqui, pessoas perfeitas, elas estão estudando a história da Terra, elas estão estudando a história da redenção. Então, a todo momento, que nem ela fala aqui, elas encontrarão o verdadeiro conhecimento, a verdadeira alegria na cruz de Cristo. É uma coisa que mexe com eles e mexe com a gente também. Sim, porque eles não passaram por aquilo que a gente passou, eles não passaram pelo pecado. Sim. Eles não têm participação na redenção divina, na graça. Então a única forma deles entender como isso funciona é através de nós. Exatamente. Uma coisa é que já estava anunciando que aqui fala que eles veriam alguém que vinha para a Terra não com o desejo de satisfazer a si mesmo. Aqui a Ellen White ela fala que o amor que não procura seus interesses tem sua origem no coração de Deus. E ele é mostrado como? No manso e humilde Jesus. Então o poder que Jesus tinha, tudo que ele tinha, ele nunca usou para si mesmo. Inclusive a Ellen White ela vem comparando aquilo que, vamos colocar assim, tudo que for benéfico para nós recebemos também para dar. Então ela comparou, por exemplo, isso com a natureza. Ela comparou, por exemplo, as pessoas e os animais, por sua vez, apoiam a vida da árvore, o arbusto e a folha. O que o arbusto e a folha e a árvore produzem, Felipe? Oxigênio. Oxigênio. Sem o oxigênio a gente não vive. Então tudo na natureza
ela não tem benefício próprio, é um beneficiando o outro. Inclusive nós devemos o gás carbônico para elas. Exatamente, né? Mas ela tirando, né? Ela fala bem assim, com exceção do coração egoísta do ser humano, não há nada que viva apenas para si mesmo. E ela compara o oceano que recebe o curso de água de todas as partes, que também evapora e devolve para elas. Os anjos, inclusive, eles se alegram em dar. Né? Os anjos de glória, eles se alegram em dar, em servir a Deus e a servir também a nós, inclusive, porque eles estão nos protegendo. É um modo de servir também, né? Sim. E isso engloba também, eles falam que eles trazem luz do alto, movendo-se sobre o espírito humano, a fim de conduzir o que está perdido à comunhão com Cristo. Então o objetivo dos anjos hoje é realmente esse, levar as pessoas à comunhão com Cristo. E deixando de lado, né, tudo isso, Jesus ele sempre vem falando que não estou em busca de glória para mim mesmo, né, mas glória daquele que me enviou, ou seja, a glória do Pai. Jesus estava aqui representando o Pai, esse era o objetivo dele. Uma das coisas que a gente vem analisando é que por meio do Filho, né, a vida do Pai, a vida que Deus, a misericórdia de Deus, ela flui para todos nós. Então Cristo ele teve que deixar toda a mordomia dele no céu, toda a glória dele, até porque, mais pra frente eu vou falar aí sobre isso, se Jesus viesse com a glória dele, que estava no céu aqui na terra, o que aconteceria com a gente, Felipe? Com a gente não, com eles, né? Com eles. Mas enfim. Não, mas com a gente também, porque se ele vier hoje acontece, nós seríamos fulminados, seríamos mortos, né? Com certeza, a santidade de Deus é muito mais soberana, né? Sim, tanto é que quando Deus apareceu para Moisés, ele apareceu de costas e ainda tampou o rosto de Moisés, né? Para ele ver só a glória. Exatamente. Senão Moisés seria morto. E, inclusive, quando ele desceu, o povo teve que cobrir... Perdão, Moisés teve que cobrir o rosto, você lembra? Para se apresentar ao povo, porque senão o próprio povo poderia morrer em exposição a Moisés. Olha só que coisa, né? Uma coisa é que muitos declararam, inclusive, que o rosto de Moisés estava brilhando, né? Depois que ele desceu do Monte Sinai. Isso é uma coisa, assim, que realmente mexe, porque, nossa, ele conversou com Deus e perceberam uma diferença muito grande. Exato. Né? Uma transformação na vida dele. Nós entendemos que a lei da obediência, ela foi quebrada na onde? No céu. E depois veio para a terra, onde Satanás passou isso para os seres humanos. Uma coisa é que Satanás ele tem revestido o Criador com as suas próprias características. E isso levou os anjos a duvidarem a respeito do caráter de Deus, do amor de Deus. Então foi necessário que, quando Satanás conseguiu enganar os anjos, levou a terça parte do céu com ele, chegou aqui na nossa terra, enganou Adão e Eva, levou também o mundo aí para ele. Mas a gente sabe que depois que Adão e Eva entrou lá no pecado, o mundo caiu numa miséria, caiu na escuridão. E foi necessário então que o poder de Satanás, o poder enganador de Satanás deveria ser quebrado. Então qual seria a única forma disso? Deus intervir. Mas Deus ele não interviria com uma atitude, vamos colocar assim, opressora ou uma atitude imediata de... Ditatorial, né? Exatamente. Aqui fala, a Ellen White ela comenta sobre isso e ela fala assim, Deus não podia fazer isso pela força, ele queria somente o serviço movido pelo amor. E o amor não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Presta atenção, somente amor desperta amor. Conhecer Deus é amá-lo. Quem não conhece Deus, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Exatamente. Então a gente percebe que a Ellen White, acho que ela se embasou nesse texto, inclusive, para poder trazer isso. E a gente percebe que amor não é conquistado pela força ou autoridade, mas sim, somente amor desperta amor. Então Deus o tempo todo ele esteve atuando dessa forma. Satanás agiu pelo engano e Deus atuando pela misericórdia e o amor dele. E isso levou muitas pessoas a relaxarem meio assim e a duvidarem também de Deus, da bondade dele. Nós devemos conhecer o caráter de Deus em contraste com o caráter de Satanás. Mas como que nós poderíamos reconhecer isso sem a presença de alguém que conhece profundamente a Deus? Quem seria? Jesus. Então, Jesus ele veio à Terra justamente para revelar o caráter de Deus. Que nem a Ellen White falou, Jesus é o pensamento de Deus audível. Ele representava todo o pensamento do Pai, todo o caráter de Deus. E uma coisa que a gente pode parar para pensar, Deus ele é onisciente, né, Felipe? Deus ele é onipotente, Deus ele conhece o futuro, ele conhece o passado, ele sabe o que vai acontecer daqui, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Então,
uma coisa, eu acho que, na verdade, certeza, que Deus ele já estava planejando, e a Ellen White comenta sobre isso. O plano da nossa redenção não foi formulado depois da queda de Adão. Ele foi uma revelação do mistério oculto nos tempos passados. Foi uma revelação dos princípios que têm sido fundamento do trono de Deus desde a eternidade. Ou seja, desde a eternidade, Deus já estava pensando realmente em como ele poderia agir para poder, como é que eu posso dizer? Acabar com o pecado aqui na Terra, para que todos reconhecessem realmente o poder que o pecado tem de destruir. Então as pessoas teriam consciência do pecado. Deus ele queria tudo agir dessa forma, por amor. Ele não queria de alguma forma ter autoridade ou acabar oprimindo, mas ele queria que a gente reconhecesse, que nós tivéssemos consciência. E isso faz com que no futuro, lá no céu, não tenhamos dúvida do caráter de Deus. E é isso que Deus ele quer provar o caráter de Satanás, para que nós possamos ver como Deus ele é justo. E uma coisa, Deus ele previu, realmente a existência do pecado para enfrentar, e também ele tomou provisões para enfrentar essa terrível emergência. E também ele se comprometeu em mandar o seu Filho unigênito. Que nem está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele que não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. A vida eterna. E aí nós entramos no outro contexto onde Satanás, ele até havia dito, erguerei o meu trono, ele fala bem aqui, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Mas Cristo, embora sendo Deus, o que ele fez? Ele se rebaixou ao nível do ser humano. Aqui fala que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A lição aqui, ela retrata sobre como João descreveu Jesus. Ele usou a palavra, que em grego é logos. Logos significaria pronunciamento, relato ou fala. E ele entendeu que era essa a função de Jesus, que era vir trazer o relato de Deus. E aqui fala que essa mesma palavra foi usada no Antigo Testamento toda vez que Deus expressava a vontade e propósito por meio da sua criação. Ou seja, por isso ele achou que essa era a palavra certa para se referir a Jesus, porque ele mostrava que Jesus veio à Terra para revelar o próprio Deus. E o comentário bíblico adventista também fala sobre isso. O fato, porque nós vemos aqui no texto João 1 que diz que ele estava com Deus e era Deus. E aqui fala, o fato de que a palavra estava com Deus, isto é, com o Pai, declara enfaticamente que ele era e é um ser totalmente distinto do Pai. A palavra estava com Deus na eternidade passada, mas se fez carne a fim de estar conosco. Ou seja, esse texto ele também prova a trindade, Sim. Porque mostra que Jesus, ele era Deus, mas ele estava com Deus Pai. E ele veio para nos salvar e se tornou um ser humano. Ou seja, foi o próprio Deus que desceu dos céus, como disse aqui, ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha. Sim. E ele não recuperou, inclusive, Exatamente. Ele está em forma humana até hoje. E com as feridas marcadas. Com as feridas marcadas também. E assim ele veio à Terra, para ser Deus conosco, como fala que ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Sim. E ele veio... E aqui fala também na lição sobre como ele como ele conseguia transformar as pessoas, como por exemplo ele transformou João, que era o filho do trovão, em um discípulo do amor, certo? E isso tem até hoje. Jesus ainda tem a função, o dom de restaurar vidas. E assim como ele pode restaurar a nossa vida, assim como nós devemos também tentar restaurar a vida das pessoas, assim como os discípulos fizeram. Porque ele veio para dispersar as trevas que haviam aqui no mundo. Inclusive o comentário bíblico adventista fala aqui: as trevas morais do pecado, as trevas mentais da ignorância com respeito ao amor, a misericórdia de Deus e a perspectiva inevitável da morte. Foi para dispersar essas trevas que a luz da vida veio ao mundo. Ou seja, a função de Jesus era trazer tudo que o Daniel falou que Deus queria, tudo que Deus representava, tudo que Deus era. Mas o mundo não conhecia isso, porque o mundo já era propriedade de Satanás. Tanto é que Satanás, ele ofereceu o mundo a Jesus, Com certeza, quando Jesus ele estava acho que ele transportou Jesus em vários lugares, inclusive, e chegou um tempo que ele colocou Jesus em cima de uma colina e falou assim: se você se prostrar diante de mim, tudo isso aqui será seu, mas isso aqui já é meu. Exato, só que na verdade é de Jesus porque ele criou, mas era de Satanás porque Adão havia passado para Satanás. Exatamente, o poder domínio.
da terra, né? Exato. E a terra, ela estava desolada, ela estava em trevas. E foi para isso que Jesus veio, para que Deus se revelasse em meio aos humanos, para que aquela luz viesse a se espalhar, e se espalhar, se espalhar, se espalhar, para que quando ele voltasse, até estivesse preparado para tal. Exatamente. Mas inclusive a gente percebe que a lição fala bem assim, Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então vocês percebem que por isso que Satanás ele falou, se você se prostrar diante de mim, tudo isso aqui será seu novamente. Era nesse sentido, porque as pessoas elas rejeitaram ele, porque Satanás fez com que elas rejeitassem. Então meio que tiraria ali a influência da cabeça das pessoas. Mas uma coisa ficaria marcada para sempre na história da humanidade. De que forma? Por que um criador se ajoelharia à sua criatura? Não haveria sentido. Então Jesus ele estava determinado a seguir em frente, a continuar o caminho, porque Jesus ele passou por toda a tentação que a gente passou, né? E inclusive eu vou falar aqui mais adiante que Jesus, se nós tivéssemos que passar por uma situação em que Jesus ele não passou, aí Satanás poderia nos acusar Deus falando assim que o poder dele não é suficiente para nós. Exato, se ele próprio não consegue cumprir, porque nós, meros mortais, conseguiríamos, né? Inclusive ele vem falando que Satanás ele apresenta a lei do amor de Deus como uma lei de egoísmo, né? Ele fala que é impossível guardar a lei, guardar os 10 mandamentos, ele coloca na cabeça das pessoas de que é impossível, mas Jesus ele veio provar o contrário. Jesus ele veio provar, realmente ele provou o contrário mesmo, de que é possível guardar a lei, de que é possível obedecer a Deus, né? E ele vem falando aqui, inclusive vem falando bem assim, ele devia dar um exemplo de obediência, para isso tomou sobre si a natureza e tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas experiências para que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, né? E aí vem falando também que Jesus, quando ele veio para a terra, em nenhum momento ele usou, né, que eu falei lá atrás, o poder dele em benefício próprio. Jesus ele veio aqui, ele recebeu o poder de Deus para superar as tentações e ao mesmo tempo ele curava e ajudava as pessoas. Então Jesus ele recebeu para dar, ele não recebeu para ficar para si mesmo. Sim, tanto é que as tentações se basearam no que de Jesus usar o seu poder para ajudar a si próprio. Que seria o que dá fome, né? Transformar as pedras em alimento. Seria ele pular do pináculo do templo, que seria que ele traria os anjos para proteger a ele próprio. E também, como a gente já viu sobre a questão da última tentação, né, que seria de Satanás devolver o mundo para Deus, seria também, de certa forma, egoísmo da parte dele, querer o mundo de volta se ajoelhando perante uma criatura dele. Exatamente. Sem realizar o sacrifício que ele deveria realizar. Imagina, né? Interessante que Jesus, ele mesmo, né, se ofereceu. Aqui fala que Cristo tomou a forma de servo e ofereceu o sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. E depois, a gente sabe que toda a autoridade foi dada a Jesus novamente, depois que ele se sacrificou por nós. E aí nós temos novamente o quê? A esperança. Nós temos novamente uma renascença, vamos colocar assim, espiritual. E uma coisa é que Jesus ele foi tratado como nós merecemos, para que nós fôssemos tratados como ele merece, né? Então, com dignidade, Jesus ele ocupou o nosso lugar realmente, para que nós pudéssemos ser tratados como ele merece. Pelas suas feridas, nós fomos curados, né? E pela sua pobreza, nós nos tornamos ricos. Inclusive, nós estudamos isso há 3 lições para trás, tem uma parte que menciona isso. Sim, Isaías, né? Isaías. E uma coisa, Jesus, ele sofreu a morte que era nossa para que nós pudéssemos ter a vida que era dele, né? E realmente hoje nós temos aí essa outra oportunidade. Uma outra coisa é que Jesus ele veio à Terra para ser, que é mesmo que qual é o propósito dele? Deus conosco. Ser Deus conosco. Uma coisa, quando você for pensar em Deus, não pense em um ser sentado no trono, impessoal. Pense em Jesus, andando pelas cidades empoeiradas da Galileia, tocando e curando as pessoas, colocando as criancinhas no colo e falando a respeito do amor do Pai. E é uma coisa que nós devemos pensar hoje. Jesus ele é alguém próximo. Deus ele é alguém próximo. A pessoa que se preocupa com a humanidade. E ele quer que sigamos o exemplo de Jesus também. Ele deseja que continuemos o trabalho de Jesus. E devemos sempre representar o seu caráter por meio do amor, demonstrando nosso próximo a cada dia. E uma coisa é que a gente percebe
que lá em Isaías 52, 7, ele fala bem assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação. Então vocês percebem, pegando esse contexto histórico, a gente viu todo esse tempo, Eliseu, quem mais? Isaías, Davi, todas essas pessoas, peguem todas elas, imaginem, todas as pessoas falaram de Deus, e todas essas pessoas elas foram abençoadas, mas devemos a nós o que? Seguir com firmeza a palavra de Deus, porque Satanás ele tem o desejo de cair, fazer com que caia na tentação os escolhidos, né? Que nem a Ellen White já previu, as pessoas, os próprios escolhidos serão desviados, né? E isso é uma coisa que nós devemos ter muito em mente. Uma coisa que a lição ela vem trazendo aqui, que eu achei umas frases interessantes, lá que são com outros olhos, nós temos a frase de Lewis, que ele fala bem assim: Cristo, né, é a própria expressão do Pai. O que o Pai tem a dizer, e nunca houve um tempo em que ele não estava dizendo isso. E uma outra, que lá de João Calvino, Cristo é a imagem mais perfeita de Deus. Ou seja, Cristo ele é Deus, Cristo ele estava com Deus na criação, isso demonstra que ele é Deus e que ele realmente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa criatura, que somos nós, né? E realmente, que você hoje possa refletir nisso, né? Tivemos o Natal, o nascimento de Jesus, que isso possa transformar a sua vida e fazer você refletir realmente, né? Uma coisa que eu queria fazer, umas perguntinhas para você. Por que as pessoas da época, elas rejeitaram a Cristo? Porque elas não tinham conhecimento? Ou porque elas rejeitaram por ignorância aquilo que já foi dito a elas? Né? Nós sabemos que eles já sabiam do que já iria acontecer. E uma outra coisa, de que maneira Jesus ele tem tentado se comunicar conosco no passado, né? Antes Deus ele se comunicava com a gente. Era por meio de quem, Felipe? Dos profetas, né? E de que maneira ele já havia tentado, de que maneira ele começou a se comunicar com nós por meio de Jesus? E como ele se comunica com nós hoje? Por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia. Exatamente. Então, que nós possamos refletir nisso, que isso possa você possa carregar isso para a sua vida. E claro, o mais importante, como são belos os montes daqueles que levam a palavra de Deus, a mensagem da salvação. Meu amigo, que você fique com Deus, e antes de terminar nós vamos fazer uma oração. Felipe, você pode orar para a gente? Pode. Oremos então. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos essa oportunidade de estarmos aqui levando a sua palavra. Queria agradecer hoje pelo Senhor ter enviado o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que Ele representasse o seu amor, representasse tudo aquilo que o Senhor é para nós, para que nós não tivéssemos dúvida de que o Senhor realmente nos ama, que o Senhor realmente virá para nos buscar outra vez, que o Senhor nunca nos deixe esquecer disso, que nós possamos levar isso para o resto das nossas vidas e que possamos compartilhar essa mensagem para outros também. Isso que eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então que maravilha, fica com Deus, nós vamos ficando por aqui também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, ativar as notificações. Compartilhar com teus amigos também. Isso é muito importante. É verdade, né? Lembrando, né? Compartilhar o amor de Deus. Então, galera, a gente vai se ver novamente então aí ano que vem. Já estamos terminando já. Esse vídeo vai ser postado aí esse ano que vem já, né? Verdade? Enfim. Enfim, a gente vai. Semana que vem nós nos vemos. Então, galera, até semana que vem. Tchau pra vocês.